Eu sou a Ju do Cantinho de Oliveira e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês quais foram as 5 melhores leituras de 2016. Os livros que eu escolhi não estão em ordem de preferência, eu vou começar com os livros físicos, depois eu falo sobre os e-books que eu li. O primeiro livro que eu escolhi para contar para vocês é o livro A História de Nós Dois, da Dani Atkins. É um livro publicado pela editora Arqueiro. Na verdade é um romance, é um triângulo amoroso e eu não sou fã nem um pouco de triângulo amoroso, mas esse livro assim foge a tudo que eu imagino, que eu possa pensar quando me vem essa palavra à cabeça. Ele vai contar a história da Emma. Ela tem 27 anos e está prestes a se casar. Então, no dia da sua festa de despedida de solteiro, ela e duas amigas, as duas melhores amigas dela, elas sofrem um acidente de carro. A Emma fica gravemente ferida e uma das amigas, das melhores amigas dela, acaba falecendo nesse acidente. Poucos minutos antes do carro explodir, de acontecer uma tragédia maior, a Emma é salva por um estranho, um homem estranho que passava ali na beira da estrada. Esse homem é o Jack. Depois que a Emma sai do hospital, ela acaba realmente conhecendo esse homem misterioso que apareceu há poucos dias ali na cidade onde ela mora. E ela vai saber mais sobre a vida do Jack. Ele é um escritor de romance policial, ele está ali na cidade para fazer umas pesquisas sobre o próximo livro dele. Então a Emma vai se sentir cada vez mais atraída por ele. E ela vai ter tempo para isso, já que por conta da tragédia, do falecimento dessa sua melhor amiga, o casamento foi adiado. Durante esse meio tempo, durante esse intervalo, ela vai descobrir um terrível segredo sobre o futuro marido dela, uma coisa assim que vai abalar as estruturas da vida dela, uma coisa que ela nunca imaginou, que ela nunca sonhou que pudesse acontecer, e vai colocar muitas dúvidas na cabeça dela quanto ao futuro casamento. E ela vai se sentir mais atraída pelo Jack, então essa indecisão vai atormentar muito a vida dela. O modo como a autora escreve essa história é que faz toda a diferença. Contando assim algum pedacinho da história, parece que é uma história normal, básica, mas o jeito que a autora desenrola essa história, ela intercala as páginas finais da história aqui no meio. Então, já que a primeira página do livro é o fim. O desfecho que eu estava imaginando foi totalmente o contrário. A autora me surpreendeu muito e eu adoro ser surpreendida em histórias. Então esse livro, assim, eu super recomendo. É uma história maravilhosa que vale super a pena ser lida e tenho certeza que ele não vai se arrepender. O segundo livro que eu escolhi como dos melhores que eu li em 2016 é O Amor Segundo Buenos Aires. É um livro da editora Intrínseca, de um autor nacional, o Fernando Scheller. É uma história assim tão simples, mas tão encantadora, que me pegou de jeito essa história. Eu peguei a leitura assim sem um pingo de expectativa. Eu só queria ler uma história sobre o que se passasse na Argentina, já que eu nunca tinha lido nada que se passasse na Argentina e particularmente em Buenos Aires. Eu fiquei assim curiosa e solicitei o livro, mas a minha surpresa foi tão grande, tão gostosa, que ele acabou entrando para minha lista de favoritos do ano. Ele vai contar a história do Hugo, um brasileiro que se apaixona por uma brasileira também, que é filha de um argentino. É o Hugo e a Eleonor. A Eleonor acaba indo para a Argentina atrás do pai dela. O pai teve ela fora do casamento dele, então ele não consegue dar muito carinho, ele não consegue sentir muito afeto por ela. Mas na parte financeira ele sempre esteve ali presente, sempre enviou dinheiro para ela, só que para ela isso é pouco. Ela quer o carinho desse pai, ela quer o reconhecimento desse pai. Então eles partem para a Argentina, ela na verdade, e o Hugo resolve ir atrás, porque ele é muito apaixonado por ela, então ele larga tudo no Brasil e vai atrás dela. E quando a Eleonor chega lá e é desprezada pelo pai, o Hugo acaba sofrendo as consequências desse desprezo. Ela acaba se virando contra ele, ela acaba humilhando ele, desprezando ele, e fatalmente o relacionamento deles vai acabar. E é aí que começa a história. A história começa com o fim do relacionamento dos dois. O Hugo, como ele está super adaptado à Argentina, já fez alguns bons amigos, ele resolve continuar na cidade, mesmo afastado da Eleonor. Ele ainda sente muita falta dela, mas ele decide ficar por lá mesmo. E durante esse meio tempo vai acontecer uma tragédia na vida dele, uma notícia assim vai abalar todo o futuro que ele imaginou para ele. E nesse momento muito difícil da vida dele, ele vai contar com a ajuda do Eduardo, que é um amigão que ele fez lá, é um argentino, que vai assim se mostrar muito carinhoso, muito atencioso, vai ajudar ele da melhor forma que ele puder e vai estar sempre ali muito presente na vida dele. O Eduardo é homossexual e ele tem um relacionamento com o Daniel. Ele vai conhecer o Daniel em um bar gay, uma boate gay, e os dois vão se apaixonar, e a história vai focar muito na história do relacionamento desses dois também.
Na verdade, a história conta um pouquinho da vida de cada um dos personagens, alguns brasileiros e outros argentinos, e o ponto de vista de cada um desses personagens é pelo olhar do amigo, do pai, do filho. E todas as passagens da história são em lugares assim que realmente existem aqui na Argentina, bares, restaurantes, livrarias, lojas de disco, e alguns personagens realmente são verídicos. A história, assim, ela tem uma simplicidade que encanta, não tem nada de mirabolante, nada de altos e baixos, não tem um ápice na história, mas o modo como o autor conta essa história foi o que me cativou, assim, de verdade, foi o que me ganhou e fez ele entrar para a lista de melhores leituras do ano também. Agora eu vou falar sobre os e-books que eu li, foram 3 e-books que entraram para a lista de melhores do ano. O primeiro deles eu vou falar é o Ratos e Homens, eu vou deixar a capa aqui em cima para vocês darem uma olhadinha. É um clássico, esse livro foi lançado em 1936, ele vai contar a história de amizade entre 2 homens, o George e o Lenin. O George é um cara miudinho, franzino, só que muito esperto, muito astuto, e o Lenin é um cara grandão, fortão, só que ele tem algum problema mental, algum déficit de inteligência, assim, e ele tem a mentalidade praticamente de uma criança, a inocência de uma criança, mas com a força de um homem muito grande e muito forte mesmo. Então eles vivem trabalhando em lavouras dos Estados Unidos, no interior dos Estados Unidos, e nesse momento que a história é contada, eles estão se mudando de um lugar para o outro, assim, para trabalhar em uma nova lavoura. Quando eles finalmente conseguem um emprego nessa nova fazenda, eles vão carregar sacas de cereais, algo assim. O George, que é o mais inteligente, vai avisar o Lenin, ó, toma cuidado, não arruma encrenca, não dê ouvidos a provocações, porque as pessoas tinham muita mania de provocar ele, por ele ser considerado grandão e bobão, pelos outros que estivessem ao redor que não conhecessem ele assim como o George conhecia. Inevitavelmente, o filho do dono dessa fazenda vai acabar provocando o Lenin, e ele vai se segurando, até que ele não consegue mais se segurar e tem assim uma explosão de raiva. Tudo que o George mais temia vai acontecer, uma tragédia vai acontecer nessa história, e para mudar todos os planos de vida deles, que o sonho deles era comprar uma casinha, um pedacinho de terra para os 2 morarem juntos, só que com certeza esse plano agora definitivamente vai por água abaixo. Essa é uma história de amizade, assim, das mais lindas que eu já vi até hoje, é uma história, assim, tocante, fascinante, eu chorei muito no final. O desfecho final mesmo, assim, é muito impactante. Eu não esperava de forma alguma o que aconteceu, mas eu entendi o autor, entendi a situação, mas é uma história, assim, de marcar o coração. As Vinhas da Ira é outro livro do mesmo autor, John Steinbeck, que eu quero muito ler, e eu simplesmente amei Ratos e Homens e eu super recomendo. É um livro bem pequenininho, são poucas páginas, mas é, assim, arrebatador, aquele tipo de livro que vai entrar na tua cabeça e não vai sair nunca mais. Mais um e-book que eu li no meio do ano, mais ou menos, acho que em julho. Vou deixar a capa aqui em cima para vocês. Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios. Também é de um autor nacional, o autor Marçal Aquino. É um livro, assim, nossa, é maravilhoso, muito lindo mesmo. Ele vai contar a história do Calbi. Ele é um fotógrafo que vai para alguma cidade muito quente, muito poeirenta do Pará. Ele vai fazer fotografias, ele anda meio vagando pelo mundo assim, então ele acaba parando no Pará. Ele consegue um emprego em um jornal e vai para essa pequena cidadezinha, que não é citada o nome. Lá ele vai conhecer a Lavínia, que é uma mulher muito bonita, muito exuberante, muito... chama atenção mesmo pela beleza e pela sensualidade dela. Só que a Lavínia é casada com o pastor Hernani, que é um pastor principal da pequena cidade, muito adorado pelas pessoas todas. E o Calbi vai acabar se apaixonando pela Lavínia e os dois vão acabar tendo um tórrido caso de amor. A Lavínia, assim, acaba se mostrando uma mulher meio sem escrúpulos, ela acaba visitando a casa do Calbi durante o dia, sem se esconder muito, sem estar muito preocupada com o que os outros vão dizer, o que os outros vão pensar, sem se preocupar se o marido dela vai descobrir ou não sobre o caso dela com esse forasteiro ali na cidade. O modo como o autor narra essa história é uma coisa assim também impressionante, é diferente de tudo que eu já vi, é um jeito tão forte de narrar a história de amor desses dois. A Lavínia acaba tendo uma dupla personalidade, ela é meio bipolar, então assim como ela chega assim toda sensual, toda caliente na casa do Calbi, outros dias ela já chega assim muito recatada, tipo com gola alta, mangas compridas, saia até os pés e muito recatada, muito certinha. E é só que ela vai atrás dele mesmo assim.
O Calbinha vai acabar decifrando qual das duas ele tem na frente dele, qual das duas, se é a Lavínia ou é a outra, que ele acabou até dando um nome para outra que agora não me recordo. Mas ele vai saber lidar com cada uma dessas duas e vai se apaixonar pelo jeito de cada uma dessas duas. Durante a história vai acontecer uma reviravolta assim, muito grande, vai acontecer uma tragédia também nessa história e as consequências vão ser muito grandes, o relacionamento dos dois vai ficar muito abalado. E o que acontece no final mesmo dessa história foi assim, bem chocante para mim, eu não imaginava, eu não estava preparada para aquele final. Não tem como explicar, é só lendo mesmo. Também é um livro bem pequenininho, dá para ler assim em um dia, o máximo um dia e meio, e aí eu tenho certeza que vai te arrebatar assim como aconteceu comigo. Esse livro já tem um filme, que a protagonista, a Lavínia, é a Camila Pitanga. Eu ainda não consegui assistir, mas eu quero muito ver. Eu quero ver se eu vou conseguir sentir tudo que eu senti lendo esse livro, que é maravilhoso. O último livro, mas não menos importante, pelo contrário, eu acho que entre ele e Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, eu fico uma dúvida muito grande em qual dos dois é o meu favorito do ano, tipo, o número 1 mesmo. Eu tô falando do A Luz Entre Oceanos. É um livro publicado pela editora Rocco, eu vou deixar a capa aqui em cima também. Esse livro foi me indicado por 2 leitoras aqui do blog e eu fiquei assim muito agradecida porque é uma história maravilhosa. Também saiu o filme recentemente. Ele vai contar a história de um casal. Na verdade, o Tom, ele é sobrevivente da Primeira Guerra Mundial e ele ficou muito abalado com todas as barbaridades, todas as tragédias que ele se deparou na guerra. E ele se sentia culpado porque nada tinha acontecido com ele. Ele acabou saindo ileso dessa guerra e se sentindo culpado por tantas famílias esperarem os seus entes queridos e que não voltaram. E ele praticamente não tinha ninguém que estivesse esperando por ele e voltou. Então ele, como uma punição para ele mesmo, ele acaba se candidatando para trabalhar em um farol em uma ilha bem desabitada. Ele acaba indo para esse lugar, uma ilha na Austrália, uma ilha que só tem a casa e o farol. Então ele mora sozinho e trabalha nesse farol o dia inteiro, ele é bem solitário. Só que antes dele chegar até esse farol, ele passou numa pequena cidade, onde ele iria pegar o trem ali e conheceu a Isabel, uma moça muito simpática, muito formosa, muito educada, e ele gostou muito dela. Só que como ele já estava prestes a embarcar para a ilha, ele não deu muita atenção e acabou meio que se esquecendo dela. Só que 3 meses depois, quando o navio chegava com notícias da civilização, com mantimentos para ele, ele só tinha contato com outras pessoas, com notícias do mundo exterior de 3 em 3 meses. Então, nesse primeiro, 3º mês, ele recebeu uma carta da Isabel declarando amor a ele, que ela tinha gostado muito de conhecê-lo. Então, quando ele tirou a primeira licença, uma espécie de férias ali desse farol, ele acabou se encontrando com a Isabel e os dois se apaixonaram e se casaram. Então eles viviam muito felizes, muito apaixonados, muito românticos nessa ilha, e o sonho da Isabel era ter um bebê. Ela já tinha tentado 3 vezes, já tinha engravidado 3 vezes e tinha perdido essas crianças e estava muito arrasada e desconsolada por causa disso. Até que um dia aparece à deriva um barquinho assim na beira da praia deles, um homem morto e um bebê, aparentemente bem saudável, bem espertinho assim. E a Isabel toma aquilo como um sinal divino, como se Deus estivesse enviando aquele filho para ela, já que os dela não vingaram. Só que o Tom é um homem muito honesto, muito certinho, ele estava prestes a avisar a guarda costeira, as autoridades do que tinha acontecido. A Isabel é muito persuasiva, ela começou a tentar convencer ele, não, deixa eu ficar com ela só um pouquinho, a bebê é tão linda, só um pouquinho eu fico com ela, depois você avisa. Muito contrariado, ele aceitou a proposta dela, só que conforme o tempo foi passando, ela continuou persuadindo ele e acabaram ficando com esse segredo. Eles enterraram o homem e criaram aquela criança como se fosse o último filho deles, da gravidez que ela tinha perdido. Todos sabiam que ela estava grávida, mas ninguém sabia que ela tinha perdido essa criança. Então, quando eles apresentaram essa criança para os familiares, ela era a criança dela, o filho verdadeiro dela, a filha do casal, na verdade. Só que algo assim bem inesperado vai acontecer quando eles vão a primeira vez para a cidade dos pais. Eles vão ter uma notícia assim que vai chocá-los e vão deixar eles muito apavorados e com medo de serem descobertos pelo segredo que só os dois têm, ninguém mais sabe da verdade. É uma história assim muito linda, uma história muito intensa, uma história arrebatadora. Vai mostrar também que pessoas boas podem acabar fazendo mal, mesmo sem querer, sem ter desejo disso, pode acabar prejudicando outras pessoas. Eu chorei muito no final desse livro, como eu citei no vídeo. Todos esses livros que eu tô falando pra vocês aqui, tem vídeo aqui no canal, vou deixar todos eles linkados aqui.
Eu chorei muito nesse livro, fazia muito tempo que eu não chorava, uma lágrima assim saía, mas um choro assim compulsivo, de ficar soluçando, de vermelhar o nariz, os olhos inchar. Foi muito assim, muito tocante pra mim, muito inesquecível. Eu ainda não vi o filme também, mas quero muito assistir. E nossa, só lendo pra vocês terem a noção do que eu tô tentando dizer. Então esses foram os livros, os meus favoritos do ano de 2016. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você já leu algum desses, me diz o que vocês acharam. E se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de dar um like para ajudar na divulgação do canal. Se inscreve aqui para não perder mais nenhum vídeo. E é isso. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!